Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui no nosso canal. Nós falamos sobre religião, sobre fé, sobre teologia, sobre Bíblia. E você é muito bem-vindo, inclusive pode participar conosco aqui. É só encaminhar sua pergunta para o meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Mande um vídeo para mim e eu vou colocar você aqui no canal. Mas como você sabe, aqui também no nosso canal nós respondemos outros vídeos, analisamos outros materiais, principalmente materiais assim que falam da Igreja Adventista ou alguma ideia teológica enviesada, enfim. Nós sempre vamos tratar aqui de responder, analisar. É claro que a gente não tem como analisar todos os vídeos, mas essa semana muita gente me encaminhou o mesmo vídeo. Pastor, dá uma olhada nesse vídeo. Pastor, faz análise desse vídeo. Aí, como vários me enviaram, eu disse, deixa eu olhar o que é isso aqui. E dei uma analisada no vídeo e disse, realmente é necessário fazer uma resposta. Entretanto, é um vídeo longo, porque o vídeo que eu vou analisar tem 40 minutos. E para cada tópico que foi levantado pela pessoa, eu vou ter que fazer alguns minutos aí de explicação. Alguns tópicos mais tempo, outros menos tempo. Então, nós teremos um vídeo longo. Talvez eu divida esse vídeo em duas partes, não sei ainda. Vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Se não, se ficar com 1h30 ou 2 horas, se você tiver paciência para assistir e quiser entender, quiser respostas para os assuntos os quais eu vou abordar, então fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, já encaminha para os seus amigos, deixa o seu like aí, porque o YouTube entende que tem relevância esse conteúdo, então fica com a gente até o final. Muito bem, meus queridos amigos, recentemente começou a circular um material do pastor Augusto Nicodemos, onde ele faz uma análise da Igreja Adventista. Por que os adventistas não podem ser considerados uma igreja evangélica? Por que eles seriam uma seita? Enfim, quais são as ideias da Igreja Adventista que o pastor Augusto Nicodemos julga serem ideias assim equivocadas, não bíblicas, enfim. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, sem mais delongas, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o vídeo do pastor e aí a gente vai fazer a análise do vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu vou pausando à medida em que ele vai falando e a gente vai fazendo as análises do vídeo. A Igreja Adventista declara sobre Jesus no seu livro Nisto Cremos, Fundamento 4. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus. Por meio dele foram criadas todas as coisas, revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade, julgado o mundo, sendo para sempre verdadeiramente Deus. Ele se tornou também verdadeiramente homem. Jesus o Cristo, concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Tudo certo. Como eu disse, nós também pensamos assim. Mas há 2 pontos polêmicos na doutrina de Cristo na Igreja Adventista. O primeiro é que eles dizem que Jesus Cristo é o anjo Miguel que aparece no Antigo Testamento. Isso aqui, conforme afirma Ellen White no seu livro Os Patriarcas, página 366. A base que eles usam para isso é a passagem de Judas 9, onde o arcanjo Miguel aparece para disputar com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Eu vou ler aqui para vocês, porque ninguém lê o livro de Judas pensando que é o Iscariotes, mas não é não. É outro Judas. Você já leu o livro de Judas? Eu leio livro de traidor, eu não vou ler isso. O cara que traiu Jesus. Não, gente, é outro Judas, não é o Judas traidor. Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Na interpretação adventista, esse Miguel aqui, na verdade, era Jesus Cristo. Eu vou ler o que é que a Ellen White disse a respeito dessa passagem no livro Early Writings, cadê ele? De 1882, página 164. Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e lhe deu vida eterna, antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás tentou segurar o corpo reclamando como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o tomou para o céu. Satanás rebelou-se cruelmente contra Deus, acusando de injusto, permitindo que sua presa fosse tomada dele. Mas Cristo não repreendeu o seu adversário, humildemente se submeteu ao Pai, dizendo, o Senhor te repreenda. Ou seja, para Ellen White, o arcanjo Miguel lá, na verdade é Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus Cristo já existia, e aqui é preciso, antes da encarnação. É preciso aqui fazer uma explicação. Quando a gente fala na eternidade de Cristo, a gente fala na eternidade do Filho de Deus. A segunda pessoa da Trindade, ela sempre existiu, junto com o Pai e com o Filho. Mas houve um momento na história em que ela encarnou, tomou forma humana. E foi há 2000 anos atrás, no ventre da Virgem Maria e na pessoa de Jesus de Nazaré. Antes disso, ele existia, como sempre existiu, como Deus. Ele não existia numa forma como de um anjo ou de um ser criado ou qualquer outra coisa, como às vezes transparece no pensamento adventista. Mas é o ensinamento deles aí.
Bom, meus amigos, eu me esqueci de avisar na parte introdutória desse vídeo que os trechos em que eu iria colocar a fala do pastor Augusto Nicodemos, eu iria acelerar um pouquinho o vídeo, justamente porque o vídeo é bem extenso, em torno de 40 minutos, eu tentei reduzir ele, aumentando um pouquinho a velocidade. Então, eu não avisei isso e peço desculpas a vocês, mas acompanhe agora a resposta. Bom, primeira coisa que é bastante interessante é que o pastor Augusto Nicodemos ele tenta inferir que a ideia da Igreja Adventista do Sétimo Dia em defender a posição de que o Senhor Jesus Cristo e o Arcanjo Miguel sejam o mesmo ser deriva de Ellen White. Então ele tenta colocar como se esta ideia fosse extraída dos escritos de Ellen White e não a doutrina bíblica e, portanto, não advogada por nenhuma outra pessoa que não sejam os adventistas do sétimo dia, e isso está completamente distante da verdade. E eu vou mostrar para vocês aqui na sequência vários teólogos não adventistas que acreditavam que o Arcanjo Miguel era sim o Senhor Jesus Cristo, inclusive o teólogo, vamos dizer assim, mais importante para a congregação do pastor Augusto Nicodemos, que era exatamente João Calvino, uma vez que o pastor Augusto Nicodemos vem da igreja presbiteriana. João Calvino, que foi muito tempo antes de Ellen White, tinha a mesma posição que ela, ou melhor, Ellen White tinha a mesma posição de João Calvino. Então a gente vai analisar aí vários teólogos e a gente vai perceber que esta ideia de que, esta concepção de que Jesus Cristo e o Arcanjo Miguel são um e o mesmo ser, ela é amparada por diversos teólogos protestantes. Ademais, o pastor ele sugere que Jesus Cristo ele não assumiria ou não assumiu nenhuma forma corpórea de anjo ou alguma outra forma antes da sua encarnação. Bom, é necessário dizer que isso também está um pouquinho distante da verdade, uma vez que nós temos diversas teofanias no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Josué, no capítulo 5, aparece um ser que, impressionantemente, ele se apresenta da mesma forma como Miguel é apresentado lá no livro de Daniel, o príncipe. E olha como em Josué, no capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim, olha: sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhes disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué não sabia, não é? Quem era aquele ser que estava ali? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Quem é o príncipe do exército do Senhor lá no livro de Daniel? Quem é chamado de príncipe lá? Vamos continuar aqui. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz o meu senhor ao seu servo? E o que aquele ser diz para Josué? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E fez Josué assim. Esta expressão, esta última fraseologia fez você lembrar do quê? Exatamente, a sarça ardente. E quem estava falando com Moisés na sarça ardente? O próprio Deus. Nós acreditamos que o próprio Senhor Jesus Cristo desce para falar com Josué. Primeira razão, ele aceita a adoração. Quando João, lá no livro de Apocalipse, se prostra diante de um anjo, o anjo diz: epa, levante, não me adore, porque eu sou um servo teu e dos teus irmãos. Adora somente a Deus. Josué adorou e aquele ser não achou ruim, não reclamou, não disse que Josué estava fazendo errado, aceitou a adoração. Segundo, a fraseologia, ele é chamado de príncipe. Príncipe. Miguel também é chamado de príncipe lá no livro de Daniel, um dos primeiros príncipes. E terceiro ponto, que é muitíssimo importante, aqui no próprio livro de Josué, este ser diz: olha, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Exatamente a mesma fraseologia que foi utilizada por Deus com Moisés na sarça ardente. E o que tornava aquele lugar santo era a presença divina, a presença do Eterno. Um anjo não pediria isso, apenas Deus. Então nós temos ali a teofania, Jesus Cristo em forma humana, claro, não encarnado, não estamos aqui falando isto, mas nós temos sim aparições de Jesus Cristo, inclusive usando fraseologias muito parecidas com o livro de Daniel, chamando Jesus de príncipe. Você vai encontrar, por exemplo, a expressão anjo do Senhor,
anjo do Senhor, utilizada diversas vezes no Antigo Testamento como referência ao Senhor Jesus Cristo. E isso é concórdia entre todos, eu diria, não vou dizer todos, mas a maioria esmagadora dos teólogos evangélicos protestantes em geral. Por exemplo, no livro de Juízes. Quando você vai ao livro de Juízes, aparece ali um ser. Capítulo 2 do livro de Juízes, verso 1, deixa eu ler aqui para vocês. Juízes capítulo 2 e o verso 1 diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. O anjo do Senhor? Que anjo foi esse que disse isso, essas palavras? Do Egito eu te fiz subir e vou te dar a terra que eu tinha jurado. Quem foi que jurou? Foi Deus. Quem prometeu dar a terra foi Deus. E repetidamente, no Êxodo e em outras passagens, é Deus quem diz isso. Eu tirei você da terra do Egito. Inclusive, logo no início dos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. É Deus quem faz isso. E aqui aparece como sendo o anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? Por que este ser, o anjo do Senhor, aparece tantas vezes no Antigo Testamento? Para Gideão, quem aparece? O anjo do Senhor. Ele diz: olha, eu vou perecer porque eu vi a face do Senhor. Eu vi a face do anjo do Senhor. É o anjo do Senhor que aparece ali. Lá para Eucana, para Manoá e a sua esposa, não é? Os pais de Sansão. Novamente quem aparece ali? O anjo do Senhor. E aí aparece por 2 vezes e diz: olha, como é o seu nome? E ele diz: por que você está me perguntando meu nome? Visto que é maravilhoso. Quem é esse anjo do Senhor? Ora, o livro de Isaías vai dizer que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro, príncipe da paz, maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Portanto, esse ser que se autodenomina maravilhoso e que é chamado de anjo do Senhor e que repetidamente aparece no Antigo Testamento, eu poderia citar muitos textos aqui. Este ser é o próprio Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor, e é assim que ele é conhecido no Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo, por diversas vezes, e há teólogos diversos, muitos teólogos não adventistas, que acreditam plenamente que esta era uma teofania de Cristo. Ele, quando se apresentava no Antigo Testamento, ele se apresentava desta forma, como sendo o anjo do Senhor. Tá? Agora, será que realmente esta é uma doutrina, uma visão exclusiva adventista, retirada de Ellen White? Não, não é. E eu vou provar para você, vou mostrar para você agora vários textos de teólogos evangélicos muito mais capazes, eu vou dizer assim, com muito mais influência, que deixou um legado teológico muito maior do que o meu e do que o pastor Augusto Nicodemos. Eu diria, alguns desses teólogos com uma influência teológica muito maior do que eu e o pastor Augusto Nicodemos juntos. Nós dois não temos talvez a influência que alguns desses teólogos aqui tiveram, e eu quero mencionar para vocês, e vou ler as passagens em que eles apresentam Jesus Cristo como sendo o arcanjo Miguel. Bom, eu vou fazer o seguinte, aproveitando que nesta sequência nós vamos apresentar vários teólogos que acreditavam exatamente como nós, que o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus Cristo, eu vou apresentar os principais argumentos que alguns teólogos modernos utilizam para dizer que não pode ser, o arcanjo Miguel não pode ser Jesus, não é? E os adventistas estão errados. Qual é o primeiro ponto? Bom, o primeiro ponto que eles advogam é: Miguel ele é chamado de príncipe, Jesus não pode ser príncipe porque ele é rei. Bom, esse é um argumento completamente simplório, até porque o Senhor Jesus Cristo, no livro de Daniel, é chamado de príncipe por diversas vezes. O próprio livro de Isaías apresenta o Senhor Jesus como príncipe, ali quando ele é chamado de príncipe da paz, e quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta lá para Josué, conforme nós já lemos, ele é apresentado exatamente como príncipe do exército do Senhor. Então, dizer que Jesus não pode ser chamado de príncipe não faz o menor sentido, não diminui a pessoa de Jesus Cristo. Ele é rei, ele é príncipe, ele é sacerdote, ele é cordeiro, ele é o Deus conosco, ele é homem, Então, nós não podemos limitar uma expressão de não pode chamar Jesus de príncipe porque ele é rei. Isso é uma pessoa que talvez não tenha feito uma análise mais coerente da Bíblia, tá? Agora, um outro ponto interessante é que Miguel não tem autoridade para repreender o mal. Por isso ele diz que o Senhor te repreenda. Se fosse Jesus, ele diria:
Eu te repreendo. Bom, essa talvez é a argumentação mais utilizada e talvez uma das mais frágeis, porque algumas pessoas elas dizem assim, olha, não pode ser Jesus aqui, porque se fosse Jesus, ele não diria o Senhor te repreenda. Jesus tem autoridade, ele diria assim, eu te repreendo. Como ele fez, por exemplo, em várias ocasiões em que expulsou o demônio. Mas lá, por ocasião ali do corpo de Moisés, na disputa que é relatada em Judas, conforme leu o pastor Augustus, o Senhor Jesus Cristo, ele não diz, olha, eu te repreendo, mas disse o Senhor te repreende. E isso mostra que não poderia ser realmente o Senhor Jesus Cristo. Será? Se nós vamos ao livro de Zacarias, nós temos uma expressão, parece que, como que uma cópia. Judas e Zacarias, eles parecem escrever exatamente a mesma coisa. E aqui no livro de Zacarias, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Preste bem atenção, o anjo do Senhor. Grave isso. Quem é esse anjo? Quem é esse anjo? Vamos ver. E Satanás estava à mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás... Peraí, não era o anjo do Senhor? Por que agora já é o Senhor? Você percebe que a expressão anjo do Senhor e Senhor aqui é uma expressão intercambiável. Ora está falando que é o anjo do Senhor, ora fala o próprio Senhor. Vamos ler de novo, verso 1 diz assim, me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Então Josué está diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita para se lhe opor, mas o Senhor disse a Satanás. Então, esse anjo do Senhor é o Senhor que está ali. E ele diz para Satanás, o que ele diz? O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Pastor, mas qual é... Sim, o que isso tem a ver? Como é que o senhor prova que isso aqui é Jesus? Bom, eu achei muito interessante a fala do pastor Augustus, quando ele disse que no Antigo Testamento o Senhor Jesus é Deus, certo? E como Deus, títulos como Adonai, o tetragrama sagrado, alguns falam Yahvé, Jeová, Yahweh, enfim, eu prefiro usar a expressão Adonai, que é assim que os judeus falam o nome de Deus, ou Hashem. Então, o tetragrama sagrado aparece aqui. E eu queria mostrar esse texto em hebraico para vocês, acompanha a imagem. Aqui você tem, Vaiomer Adonai, El Hassatan, e disse Adonai, o Senhor, o Eterno, ao acusador, ou a Satanás, Ikar, que te repreenda, tá? Ikar, Adonai Berra Hassatan. Você percebeu que a expressão Adonai aparece duas vezes? Observe que ela fica, inclusive, aí, eu coloquei um destaque. E disse, vamos dizer assim, Jeová, né? E disse o Senhor Eterno, Todo-Poderoso, ele disse para Satanás, que o Eterno te repreenda. Aí eu faço uma análise com você. Nós temos aqui dois seres recebendo o título de Adonai. Fantástico, problema algum, eu acredito plenamente que o Senhor Jesus é chamado de Jeová, de Adonai, enfim, o Eterno, Hashem, e acredito que o Pai também, e como também o Espírito Santo, os três seres da divindade, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Mas você parou para prestar atenção no que está acontecendo aqui? Tem um ser que é chamado Anjo do Senhor, e que no verso 2 é chamado de Senhor. Alguém pode dizer, não é o mesmo ser. Tudo bem, se você não quiser acreditar, apesar de boa parte dos teólogos, os comentários dizem tratar-se do Senhor, e alguns vão além, dizem é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é chamado de anjo do Senhor, que é o mesmo príncipe de Josué, que é o mesmo anjo do Senhor de Manoá, que é o mesmo anjo do Senhor que aparece para Gideão, e que aparece no capítulo 2 do livro de Juízes e infinitas vezes ali no Antigo Testamento. Esse anjo do Senhor, que é chamado de Adonai, no verso 2, ele diz que o Senhor te repreenda. Agora pergunta, por que ele não disse assim que eu te repreendo? Eu te repreendo. Ó Satanás, eu repreendo você. Quer dizer que o Adonai, o Senhor, o Eterno, não tem poder para repreender e tem que falar que o outro Adonai te repreenda? Que o outro Eterno te repreenda? Que a outra pessoa da divindade te repreenda? Por que que ele mesmo, o Eterno, ali não disse eu te repreendo? Por que que ele falou que o outro ser da divindade te repreenda? Já parou para pensar nisso? Então quer dizer, Jesus Cristo não pode ser o arcanjo Miguel, porque o arcanjo Miguel não tem autoridade. Chega lá no livro de Judas, ele diz que o Senhor te repreende. Ele deveria dizer, eu te repreendo. Agora, aqui, nesta passagem, o próprio Eterno, o tetragrama sagrado diz que o tetragrama te abençoe, que o Eterno te abençoe. Um Eterno falando que o Eterno te abençoe.
Um ser da divindade falando para o outro ser da divindade. Um ser que é chamado anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? Queridos, se vocês fizerem uma análise detalhada deste assunto, vocês vão perceber a beleza que é e como é impossível nós olharmos para o texto sagrado e não percebermos a beleza que é ver o arcanjo Miguel na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, como disse, esta não é uma visão adventista, exclusiva adventista. Eu quero apresentar para vocês agora vários teólogos não adventistas que acreditam da mesma forma. Eu vou fazer assim, vou mostrar a foto de cada um deles com seus nomes e depois os textos que comprovam a crença que estes teólogos tinham. Matthew Henry, Thomas Adams, João Calvino, Joseph Benson, Ernest, Johann Peter Lent, Charles Spurgeon, uau, o grande pregador Charles Spurgeon, John Gill, John Wesley, Jonathan Edwards, um grande pregador, Thomas Scott, Adam Clarke e Thomas Howes. Agora eu quero ler os textos destes teólogos em que eles dizem claramente que o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus Cristo. Vamos acompanhar aqui juntos? Miguel significa quem é semelhante a Deus, e o seu nome, como título de O Grande Príncipe, aponta o divino Salvador. Cristo representou os filhos de nosso povo em seu lugar como sacrifício, suportou a maldição por eles para carregá-la deles. Ele os representa ao pleitear por eles no trono da graça. E após a destruição do anticristo, o Senhor Jesus se levantará no último dia sobre a terra. Ele aparecerá para a redenção completa de todo o seu povo. Matthew Henry declarando claramente que o Senhor Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Thomas Adams, de fato, Cristo é o Miguel ali mencionado, pois não pode dizer que os anjos abençoados sejam anjos de um Miguel que não seja Cristo. Agora nós vamos ver João Calvino. João Calvino, grande reformador, que trouxe toda a base teológica para a igreja da qual o pastor Augusto Nicodemos é pastor, a igreja presbiteriana. Então nós chegamos a um ponto assim bem interessante, porque se nós adventistas do sétimo dia somos taxados como seita, não podemos ser considerados cristãos porque nós acreditamos que Jesus é o arcanjo Miguel, o que dizer do originador da igreja presbiteriana, da qual o pastor Augusto Nicodemos faz parte, da qual ele é teólogo renomado, conhecido, respeitado? Se o originador da igreja dele disse que Jesus era o arcanjo Miguel, será que em algum momento na história, talvez a visão presbiteriana, calvinista, tenha se distanciado do seu originador, João Calvino? Vamos ver o que ele escreveu sobre esse assunto? Alguns pensam que a palavra Miguel representa Cristo, e eu não vejo motivo para discordar desse parecer. Olha aí que coisa interessante. Ele não vê motivo. Há quem veja, mas não João Calvino. E ele diz mais, como dissemos antes, Miguel pode significar um anjo, mas eu abraço a opinião daqueles que se referem à pessoa de Cristo, porque ela se adapta melhor ao assunto para representá-lo como estando à frente para a defesa do povo eleito. Uau! João Calvino, e agora? A gente vai dizer que João Calvino não era também um cristão? Que João Calvino, na realidade, era um herege? Como é que fica? Nós somos considerados hereges só porque Ellen White disse a mesma coisa que João Calvino disse? E aí? Joseph Benson. Joseph Benson declarou que a descrição de Miguel, conforme encontrada na Bíblia, evidentemente indica o Messias. Ernest, ele disse o seguinte: as duas passagens do Novo Testamento em que Miguel é mencionado servem para confirmar o resultado que já se chegou, que Miguel ali referido não é outro senão o Logos, o que já foi provado no meu comentário sobre essa passagem. Uau! Só para deixar claro, Ernest nunca foi adventista do sétimo dia, tá? Então, vamos avançar, vamos ver um outro teólogo. Johann Peter Lent, ele disse o seguinte: entendemos que Miguel, desde o começo, seja Cristo em seu traje guerreiro contra Satanás. Por isso ele se apresenta para Josué como um guerreiro,
príncipe do exército celestial, e no livro de Apocalipse ele se apresenta como guerreiro, junto com seus anjos que expulsam Satanás do céu. Temos demonstrado em outros lugares que o arcanjo Miguel é uma imagem de Cristo, vitorioso, combatente. Cristo é um arcanjo na sua qualidade de juiz. E ele aparece como juiz, não só no fim do mundo, mas também na preservação da pureza de sua igreja. Uau, que texto lindo! Este também não era adventista do sétimo dia e, com certeza, não era um herege, não é verdade? Mas acreditava que o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus Cristo. Charles Spurgeon, o grande pregador Charles Spurgeon, disse o seguinte: deixe que o Senhor Jesus Cristo seja para sempre querido para nós, pois por meio dele somos levados a nos assentar nos lugares celestiais, muito acima dos principados e potestades. E ele está acampado ao redor dos que o temem. Ele é o verdadeiro Miguel, cujo pé está sobre o dragão. Todos saúdem Jesus. Tu, anjo da presença de Jeová, a ti esta família oferece os seus votos de manhã. Uau! Charles Spurgeon. Será que o pastor Augusto Nicodemos também teria a opinião de que Charles Spurgeon não deveria ser levado a sério, ou que ele, não sei, um herege ou algo assim, simplesmente porque ele cria como nós cremos? Outro teólogo, John Gill, ele disse assim: Miguel não é outro senão Cristo, o Filho de Deus, um anjo incriado. Olha, exatamente como nós adventistas acreditamos. E ao ler esse texto, eu quero ler ele com vocês, eu senti como se eu estivesse lendo um texto de Ellen White. O pastor citou tanto Ellen White, e eu senti como se eu estivesse lendo um texto dela, um teólogo que escreveu assim, iluminado pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz. Miguel não é outro senão o Cristo, Filho de Deus, um anjo incriado, que é um ou o primeiro dos principais príncipes, superior aos anjos em natureza, nome e ofício. Ele veio para ajudar Gabriel, não como uma criatura semelhante, mas como o Senhor dos exércitos. Não como um soldado camarada, mas como general dos exércitos do céu e da terra, superior a ele em sabedoria e força, e ele o ajudou dando-lhe bons conselhos e instruções, que ele, ao segui-lo, teve êxito. Nossa, que texto forte! Que texto fantástico, poderoso! Declarando claramente que o Senhor Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. E agora? Olha, são todos teólogos não adventistas que eu estou citando aqui. Vamos avançar. John Wesley, grande teólogo que trouxe à tona a igreja metodista. E olha só o que John Wesley escreveu nas notas em sua Bíblia. Olha o que ele disse. Daniel ali 10, verso 13, onde diz: eis Miguel, um dos primeiros príncipes. Wesley, ele comentou: supõe-se comumente que Miguel aqui quer dizer Cristo. Aí alguém poderia dizer: mas é uma suposição, ele não está batendo o martelo. Vamos avançar. No capítulo 10, verso 21, onde diz Miguel, vosso príncipe, Wesley comenta: Miguel, Cristo é o protetor de sua igreja. E no capítulo 12, verso 1, aquele texto onde diz: naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do teu povo. Wesley comentou o seguinte: portanto, haverá ainda uma maior libertação para o povo de Deus, quando Miguel, seu príncipe, o Messias, deve aparecer para a sua salvação. Bom, que talvez tenha começado com uma suposição, terminou com muita certeza e convicção. John Wesley acreditava que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Vamos também dizer que John Wesley não foi um grande teólogo, que John Wesley não foi, um herege, e que a igreja metodista que ele, com sua teologia, trouxe à tona também deve ser desqualificada, enfim. Outro grande pregador, Jonathan Edwards, ele disse o seguinte: quando Lúcifer se rebelou e se estabeleceu como uma cabeça em oposição a Deus e a Cristo, e afastou um grande número de anjos, o Filho de Deus manifestou-se como uma cabeça oposta e apareceu graciosamente para dissuadir e conter por sua graça os anjos eleitos de ouvir a tentação de Lúcifer, de modo que eles foram mantidos e preservados da destruição eterna, nesse momento de grande perigo, pela graça livre e soberana distintiva de Cristo. Os anjos eleitos juntaram-se a ele,
o glorioso Miguel como seu campeão, enquanto os outros anjos ouviram Lúcifer e se juntaram a ele. E então foi literalmente verdade o que se cumpriu, depois figurativamente. Thomas Scott. Miguel significa quem é como Deus. E este nome, com o título de O Grande Príncipe que defende os filhos do seu povo, aponta mais claramente o Salvador divino e não pode ser adequadamente compreendido como um anjo criado. Nossa! Exatamente como nós adventistas do sétimo dia cremos. Mais um, Adam Clarke. Miguel era o filho do homem que a mulher deu à luz, como é evidente a partir do contexto. Miguel é ele, o grande príncipe que defende os filhos do povo de Deus. No comentário de Adam Clarke, ali de Daniel, no capítulo 12, verso 1, ele diz que Miguel é exatamente o Senhor Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria. Vamos analisar agora a fala do último teólogo, Thomas Howes, exatamente quando ele, no seu comentário de Daniel, capítulo 12, verso 1, Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor dos seus filhos, olha o que ele diz, comentando este versículo. Cristo, o grande príncipe, deve se levantar no tempo da grande tribulação, ou no grande dia em que ele virá para completar a redenção de seu povo e para executar a vingança final sobre seus inimigos. Quando todo o que estiver escrito entre os justos e encontrado no livro da vida do Cordeiro será libertado do poder do mal para sempre. Pergunta que faço ao pastor Augusto Nicodemos e aos demais que me assistem. Realmente, a visão de que o arcanjo Miguel seja o Senhor Jesus Cristo é algo exclusivo dos adventistas do sétimo dia e que nós, criamos isso porque nós não estudamos a Bíblia, nós estamos lendo Ellen White. Aí, porque Ellen White falou, a gente agora está acreditando nisso? Ou muitos teólogos de nome, de peso, homens de Deus, que deixaram um legado gigantesco, inclusive o próprio originador da igreja do pastor Augusto Nicodemos, João Calvino, afirmaram a mesma coisa. Veja quantos teólogos eu mencionei aqui, quantos teólogos, eu não estou falando nem dos teólogos atuais, estou falando de teólogos aí, olha, gente antiga, gente que tinha realmente, que deixou realmente um legado muito grande. Então veja, essa não é uma visão exclusiva adventista. A visão de que o arcanjo Miguel, o Senhor Jesus Cristo, era defendida por muitos teólogos sérios. E sabe por que eles defendiam isso? Não foi porque eles leram Ellen White, não. É porque eles leram a Bíblia. E eles chegaram à mesma conclusão que Ellen White chegou e que nós chegamos. Nós, adventistas do sétimo dia, nós não acreditamos que o arcanjo Miguel seja o Senhor Jesus Cristo porque Ellen White falou. Nós acreditamos que o arcanjo Miguel seja o Senhor Jesus Cristo porque nós temos isso aqui, Bíblia. E na Bíblia que nós encontramos o que estes homens encontraram. O que João Calvino encontrou, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon, Adam Clarke e todos os teólogos que eu citei. Todos eles leram nesse livro aqui, não foi em Ellen White. E eles chegaram às mesmas conclusões que nós chegamos, não baseados em Ellen White, baseados na Bíblia. Vamos continuar assistindo o pastor e vamos ver quais são os outros pontos que ele destaca. Segundo ponto da doutrina de Cristo, que a gente estranha um pouquinho não muito, é que a natureza que Jesus assumiu era uma natureza pecaminosa, que Jesus tinha pecado. E aqui eu vou ler o livro Estudos Bíblicos, está na página 140, 141. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Se não fosse assim, ele não teria sido feito como seus irmãos, e não poderia ter sido tentado como todos, e não venceu como temos de vencer. E, portanto, ele não seria o perfeito e completo Salvador. A ideia de que Cristo foi nascido de uma mãe imaculada e sem pecado, isso aí, quem diz são os católicos, não somos nós, né? Eles confundem as coisas aqui. Que Maria não herdou tendências, aliás, que Jesus não herdou tendências para o pecado e que por isso não pecou, essa doutrina remove Jesus do mundo caído e do próprio lugar onde a ajuda é necessária. Em seu lado humano, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa caída. Então, a doutrina adventista diz que a natureza de Cristo era pecaminosa, que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Mas certamente isso não é o ensino que a gente encontra na palavra de Deus, não é? Só para citar alguma coisa. Lucas 1,35, Jesus é chamado de o ente santo. 1 de Pedro 1,19, Pedro se refere a ele como sendo cordeiro sem defeito e sem mácula. 2 de Pedro 3,14, Pedro de novo se refere a Jesus dizendo que ele é sem mácula e irrepreensível. Hebreus 7,26 diz que ele é separado dos pecadores e que não conheceu o pecado. 2 Coríntios 5,21 diz que ele não conheceu o pecado. 1 de João 3,5, nele não existe pecado. Hebreus 4,15, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E Romanos 8,3, que ele veio em semelhança de carne do pecado. Esse é o verdadeiro testemunho da Escritura. O próprio Jesus disse em uma certa ocasião, quem me convence do pecado?
Ninguém podia convencê-lo de pecado, exatamente porque ele tinha uma natureza perfeita. Ele não herdou o pecado original e ele não tinha uma natureza pecaminosa, mas ele foi preservado exatamente pela ação do Espírito Santo de ter uma natureza pecaminosa. Por que é isso importante? Porque se Cristo tinha uma natureza pecaminosa, então ele estava em culpa diante de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, na cruz, o que ele fez foi receber o castigo que o seu pecado merecia. Ele precisava não ter pecado para que a morte dele pudesse ser aplicada a outras pessoas, pudesse ter benefício para outras pessoas. Ele morre sem pecado para que a bem-aventurança, o resultado dessa morte, possa ser aplicado a outras pessoas. Se ele tinha pecado, a morte dele só vale para ele, porque o salário do pecado é a morte. Então, na cruz, ele recebeu o que ele merecia, porque era um pecador. Tinha uma natureza pecaminosa. Mas era por isso que ele não podia ter uma natureza pecaminosa, para que a sua morte pudesse ser vicária, ela pudesse ser transferida aos benefícios dela para outras pessoas. Bom, neste ponto aqui, o pastor Augusto Nicodemos, ele faz uma pequena confusão que é muito comum entre os que gostam de acusar a Igreja Adventista do Sétimo Dia na questão da natureza de Cristo. E, obviamente, que nenhum adventista acredita nisso que o pastor Augusto Nicodemos tentou mostrar. Ele pegou a expressão natureza pecaminosa e inferiu que a natureza pecaminosa é ter pecado, e que se Jesus tem natureza pecaminosa, ele tem pecado, então, logicamente, Jesus Cristo não poderia ser o nosso substituto. E claro que se nós acreditássemos nisso, o pastor Augusto Nicodemos estaria completamente correto em sua abordagem. Entretanto, não é assim que nós acreditamos. E a expressão natureza pecaminosa, ela é entendida no contexto teológico adventista em dois aspectos. Quando nós falamos da natureza física, ou seja, da natureza humana, e da natureza espiritual. O que o pastor Augusto Nicodemos estava combatendo era uma visão que não é pregada por nós adventistas, de que a natureza espiritual de Cristo era pecaminosa. Isso de fato não era verdade, não é verdade, não acreditamos assim. A natureza humana de Cristo, ele herdou uma natureza humana caída. E o que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Quando Cristo veio do céu e o livro sagrado, a Escritura Sagrada, a Bíblia nos diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de anjo. Não foi de anjo. Ele não foi saindo da sua divindade e assumiu uma forma angelical. Ele assumiu a forma de homem. Mas de homem perfeito, como Adão, sem sentir dor, sem sentir fome, sem sentir frio, sem sentir calor, lá como se ele estivesse no Éden perfeito. Também não. Ele assumiu a forma humana como? Na sua degradação. Jesus Cristo, se ele parasse diante de você hoje, você olharia e diria, é alguém comum. Tanto que o livro de Isaías diz, olhando para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, que sabe o que é o sofrimento. É assim que Jesus é descrito. Então, quando ele assume a natureza humana, ele assume essa natureza caída. Não que ele tenha caído e não que ele tinha propensões ao pecado, não que ele tinha tendências para o pecado, ou que na sua natureza espiritual ele carregasse nódoa do pecado. Não. Na teologia adventista nós costumamos dizer que Cristo foi afetado, mas não infectado. Ele foi afetado pelos resultados do pecado. Cristo não veio no jardim do Éden. Cristo passou 40 dias sem comer lá no deserto e sentiu fome. Ele foi tentado, ele sentiu dor. Quando os pregos atravessaram a mão de Jesus, não foi um teatro, ele sentiu dor de verdade. E dor é incompatível com o paraíso, é incompatível com a vida eterna. A própria palavra de Deus diz que quando Deus restaurar todas as coisas no livro de Apocalipse, quais são as coisas que não haverá? Não haverá choro, Jesus chorou. Não haverá pranto, não haverá morte, não haverá dor. Jesus sentiu dor, não foi um teatro. Então, são resultados do pecado, então ele foi afetado. A sua natureza humana foi afetada pelo pecado, mas não infectado por ele. Agora eu quero ler, aproveitar que o pastor citou aí textos que são da nossa literatura, eu quero aproveitar então para ler o que nós adventistas então acreditamos. Como é que, por exemplo, Ellen White fala sobre isso? Porque é dito, tá vendo como Ellen White apresentou aí? Que Jesus ele praticamente disse que Jesus era um pecador, que nós acreditamos que Jesus era um pecador. Isso não é verdade. E isso, desculpa a honestidade em falar, a franqueza em falar, eu não esperava uma abordagem desse tipo do pastor Augusto Nicodemos. Eu já vi outros teólogos, vamos dizer assim, menos conceituados, com menos relevância no meio evangélico em geral, mas o pastor Augusto Nicodemos é um
um indivíduo estudioso, alguém que eu respeito. E eu esperava um pouco mais, assim, no sentido de pesquisa mesmo, sabe? Quem sabe, pastor Augusto, sentar com um adventista e perguntar, vem cá, como é que você acredita? E eu digo para o senhor, eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, mas estou à disposição. Se o senhor tiver interesse em conversarmos, seria um prazer grande conversar com você e expor para você qual que é o pensamento adventista, como é que nós realmente acreditamos. E eu teria o maior prazer em conversar com o senhor e mostrar. Eu vi que o senhor foi respeitoso em sua abordagem, mas talvez tenha faltado, como eu disse, uma pesquisa mais acurada para a gente ver realmente como que os adventistas creem. Ficou parecendo, pastor, nessa abordagem, que nós adventistas acreditamos num Jesus pecador. E um pecador não pode salvar outro. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a nossa literatura diz? Vamos analisar. Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, na página 220, diz assim: Ele, falando do Senhor Jesus Cristo, é o nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Jesus suportou lutas e torturas de alma. Em um mundo de pecado, sua humanidade tornava a oração necessidade e privilégio. Agora, olha que texto fantástico da Review and Herald, de 25 de setembro de 1900. E diz assim: não ver o marcante contraste entre Cristo e nós significa que não nos conhecemos a nós mesmos. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 142 e 143. Cristo, o segundo Adão, veio em semelhança de carne pecaminosa, conforme diz a própria palavra do Senhor. Em benefício do homem, tornou-se sujeito à tristeza, ao cansaço, à fome e à sede. Era sujeito à tentação, mas não cedeu ao pecado. Nele não havia nenhuma mancha de pecado. Jesus declarou: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai em minha vida terrestre. Vocês conseguem perceber que ela escreve exatamente aquilo que eu acabei de falar? No sentido de Cristo ser afetado, sentir fome, sentir sede, mas nele não havia nenhuma mancha do pecado. Então, quando ela está falando da natureza, ela não está falando da natureza espiritual. Está falando da natureza física, do aspecto físico, dessa natureza humana que nós temos. Ele não nasceu anjo, ele nasceu aqui como homem. E nascer como homem é ter natureza humana. Agora, natureza humana física é uma coisa, a natureza humana espiritual é outra coisa. A natureza espiritual de Cristo, vamos dizer assim, aquilo que não se pega, aquilo que não é palpável, não tinha tendência para o pecado, não tinha pendor para o mal. Eu vou ler outros textos que vão deixar isso mais claro. E eu vou fazer um gráfico onde nós vamos mostrar isso de maneira muito clara e você não vai ficar com dúvidas mais. Não deve haver a mais leve apreensão em relação à perfeita isenção de pecaminosidade na natureza de Cristo. Olha, eu vou ler esse texto de novo. Esse texto precisa ser lido novamente para que você que está me assistindo, inclusive o pastor Augusto Nicodemos, entenda como que o adventista crê sobre a natureza de Cristo. Está aqui, Ellen White diz claramente. E é exatamente assim que nós adventistas do sétimo dia acreditamos. Agora, pastor, fazer um recorte de um texto que está tratando da natureza humana física e não da natureza espiritual, no sentido, como eu falei, aquilo que não se pega, não é honesto. Não é honesto, porque fica parecendo, uma pessoa que escuta esta fala do Senhor vai chegar à seguinte conclusão: olha, cuidado com os adventistas, viu? Eles acreditam que Jesus era pecador. Não é verdade, pastor? Não é verdade. Então não é honesto isto. Sabe, honestidade era ler esse texto aqui, olha. Não deve haver a mais leve apreensão em relação à perfeita isenção de pecaminosidade na natureza de Cristo. De que natureza ela está falando aqui? Naturalmente, sua natureza espiritual, o aspecto não palpável. Cristo não tinha nenhum vínculo com o pecado. Não é? Nada em Cristo era pecaminoso. E aí, Ellen White dá um conselho. E olha que conselho forte ela dá. Sede cuidadosos, excessivamente cuidadosos. Veja como ela escreve. Sede cuidadosos, mas não é só cuidadosos. Excessivamente, muito, exacerbadamente cuidadosos. Sobre o quê? Em como discorrer sobre a natureza humana de Cristo.
Não o apresenteis diante das pessoas como um homem com propensões ao pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado um ser puro e sem pecado, sem nenhuma mancha de pecado sobre si. Ele era a imagem de Deus. Poderia cair, como de fato caiu pela transgressão. Devido ao pecado, sua posteridade nasceu com inerente propensão para a desobediência. Mas, conjunção adversativa, vai fazer agora o contraste com o segundo Adão. O primeiro Adão era perfeito, vivia no Éden sem pecado, sem mancha do pecado, sem propensão para o pecado, e mesmo assim caiu. Mas o segundo Adão, vamos falar sobre ele? Mas Jesus era o unigênito Filho de Deus, tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos em que a natureza humana é tentada. Poderia ter pecado, poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele propensão para o mal. Poderia? Claro. Se não pudesse, Satanás não teria nem tentado ele. Ah, vou tentar para quê, se ele não vai cair mesmo? Ele tentou justamente porque ele achou que poderia acontecer. Ele pensou, eu consegui Adão e Eva num jardim perfeito, tudo certo, e de barriguinha cheia, ofereci o fruto, a Eva comeu. Quando eu chegar no deserto lá, ele 40 dias sem comer, vou oferecer o pão, ele vai cair na hora. E aí eu vou mostrar que realmente é impossível obedecer a Deus. Jesus Cristo venceu. Mesmo com todas as desvantagens, porque nele não havia nenhuma propensão para o mal. A diferença é que ele veio em um mundo completamente diferente do que Adão e Eva estavam. E mesmo assim ele venceu. Nele não havia nem propensão. Não era pecado, pastor. Nele não havia nem propensão para pecar. Nem a vontade de pecar em Cristo não existia. Propensões para o mal. Nem isso existia. Olha como a doutrina adventista é mais, vamos dizer assim, mais profunda do que foi falado aí neste pequeno recorte. Agora eu quero apresentar para vocês aquele gráfico que eu mencionei, para que nós tenhamos uma dimensão clara das relações entre Cristo, o segundo Adão, e o primeiro Adão. Como que era a natureza de Cristo? Cristo era exatamente como nós ou ele era exatamente como Adão? Eu quero mostrar esse gráfico para vocês e vai ficar muito claro. Eu vou fazer o seguinte, aquilo que nós... sentir fome, sentir sede, sentir frio, sentir dor. Nós vamos chamar isso de debilidades inocentes, só para você entender o que eu estou querendo transmitir. Não é pecado, são as debilidades inocentes da raça humana. Né? Fome, sede, frio, todas estas coisas que todos nós estamos sujeitos, inclusive Cristo esteve sujeito também, quando assumiu a natureza humana, assumiu com toda essa carga, com toda essa hereditariedade aí, já de 4.000 anos de degradação. Cristo não assume a sua natureza perfeita ali, né, com o físico perfeito de Adão antes da queda. Ele assume a natureza humana como qualquer um de nós. Então vamos lá. As debilidades inocentes seria este aspecto. E as propensões para o pecado, como eu já disse, o que tem que ver com um aspecto interior. Cristo ele tinha tendência para o pecado, não tinha tendência. Adão, como é que era? Então vamos lá. Olha este gráfico. Aqui nós temos Adão antes da queda. Adão, antes da queda, ele tinha debilidades inocentes? Não. Adão não sentia dor, Adão não sentia fome, Adão não sentia sede, Adão não sentia frio, ok? Ele tinha propensões para o pecado? Também não. Mesmo assim, Adão caiu. Vamos ver Adão depois da queda. Depois da queda, Adão ele passou a ter debilidades inocentes? Sim, ele sentia fome, sentia dor, sentia frio. Inclusive, para Eva, o Senhor Deus diz, com dores darás a luz, e tudo o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, as coisas mudaram. As debilidades inocentes passaram a fazer parte do cotidiano do ser humano. Debilidades inocentes não são pecado em si, mas são resultados do pecado. Antes de Adão cair, essas coisas não existiam. Como não existirá depois que o mundo for, depois que Deus restaurar todas as coisas, depois que nós estivermos com Cristo na eternidade, a própria palavra de Deus deixa claro, como já mencionei, lá não haverá mais pranto, nem choro, nem clamor, nem dor, nem morte, porque essas coisas são passadas. Era assim antes. E como é que ficou depois? Cheio das debilidades inocentes. Mas Adão não tinha apenas as debilidades inocentes. Ele passou a ter também propensões pecaminosas. Sim, agora Adão ele tinha que lutar para não pecar. Antes, vamos dizer que Adão precisaria lutar para pecar. Ele não tinha nenhuma tendência para o pecado. Pecar foi uma escolha, ele quis.
ir lá e fazer, mas ele não tinha uma tentação. Hoje é o contrário. Hoje nós lutamos é para ler a palavra de Deus e Senhor, me ajuda. Hoje nós lutamos é para obedecer. Por quê? Porque em nós não há vontade para fazer o bem. Quem disse isso? A Bíblia diz em vários momentos, o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, agora o mal que eu não quero está diante de mim. Não é? Então Paulo fala dessa luta, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso Adão antes da queda não tinha, passa a ter depois do pecado. Agora vamos avaliar Cristo. Quando Cristo vem à Terra, como é que ele veio? Com debilidades inocentes? Sim, sentia fome, sentia sede, sentia frio, sentia dor, cansaço. Mas com propensões pecaminosas? Não. Então ele tinha a mesma natureza de Adão antes da queda no que diz respeito à espiritualidade. Portanto, nós temos aqui que Cristo ele era único. Cristo não era exatamente idêntico a Adão antes da queda e não era exatamente idêntico a Adão depois da queda. Nós usamos a expressão pré-lapsariano, pós-lapsariano, pós-lapso, né, pós-pecado ou pré-pecado. Cristo não era exatamente igual a Adão, nem antes nem depois da queda. Portanto, ele era único. E é assim que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos, pastor Augustus. Eu espero que esse gráfico tenha deixado assim uma visão mais clara da visão adventista, do conceito adventista no que diz respeito à natureza de Cristo. Mas tem mais alguns textos que eu gostaria de ler. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Exatamente o que o senhor falou, Ellen White disse. Ellen White disse, se ele tivesse a natureza pecaminosa no sentido espiritual, as propensões para o pecado, Cristo não seria um sacrifício perfeito, não seria mesmo. E nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos assim, do jeito que está escrito aqui. Não temos dificuldade com isso. Cristo é chamado o segundo Adão, em pureza e santidade, unido com Deus e amado por Deus. Ele começou onde o primeiro Adão começou. Veja que o texto não diz que Cristo começou quando Adão caiu, da queda de Adão, onde Adão terminou. Quando Adão começou, ou seja, puro. Voluntariamente ele passou sobre o terreno onde Adão caiu e redimiu o fracasso de Adão. Quando Cristo declinou a cabeça e morreu, ele abalou os pilares do reino de Satanás com ele na terra. Venceu a Satanás na mesma natureza sobre a qual, no Éden, Satanás obteve a vitória. Então, Cristo venceu Satanás com a mesma natureza que Adão tinha lá no Éden. Ou seja, a natureza sem pecado, sem propensões para o pecado perfeita. Cristo venceu a Satanás com a mesma natureza que Adão tinha lá quando Satanás o venceu. Percebe? Então, acho que mais claro do que isso é impossível. A visão adventista é essa. O que nós cremos é exatamente isso daí. Então, essa ideia, esse recorte, ele não foi honesto. Porque ele, de fato, não apresenta a amplitude da teologia adventista quanto à natureza de Cristo. E a amplitude da natureza de Cristo, a visão que a igreja adventista tem acerca da natureza de Cristo, é essa. Então, o pastor pegou um trechozinho que está falando das debilidades inocentes, do aspecto humano, do aspecto físico, e colocou como, olha, os adventistas acreditam praticamente que Jesus é um pecador, que Jesus foi um pecador. E essa indução, ela, como disse, não é honesta. Vamos continuar ouvindo o próximo tópico e vamos avançar nas nossas respostas. Já estamos com, acho que 1 hora de vídeo. Vamos avançar, vamos ver até onde vai esse vídeo aqui. Agora vamos para a questão da fonte de autoridade. E aqui a gente entra na questão o lugar de Ellen White no Adventismo. O autor adventista Arnaldo Cristiani, no seu livro Sutilezas do Erro, diz o seguinte sobre Ellen White: o espírito de profecia é aquele que, segundo as Escrituras, e a par com a guarda dos mandamentos de Deus, é característico da igreja remanescente. A igreja remanescente é a igreja fiel, né, que eles dizem, é a única igreja verdadeira. Esse dom consiste, primeiramente, em dar ao povo mensagens diretas e específicas. Os testemunhos orais ou escritos da senhora Ellen White preenchem esse requisito, tanto no fundo quanto na forma. Tudo quanto ela disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Então, essa é a visão que eles têm dos escritos de White. Ainda na Revista Adventista de 1984, página 37. Cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram uma manifestação do dom da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Agora notem. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então, tem o mesmo grau e nível de inspiração que as Escrituras Sagradas têm. Mas o que é que a Bíblia ensina?
A Bíblia nos diz que Deus nos falou através de Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1. Tendo Deus outrora falado, de muitas vezes e de muitas formas, aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Cristo é o portador da última revelação de Deus. Não há novas revelações a partir disso aí. O que Cristo ensinou foi inspiradamente registrado pelos apóstolos e constitui o Novo Testamento, que para nós é a revelação final de Deus. Para nós, essa última revelação é na pessoa de Cristo, seguida das revelações dos apóstolos de Cristo, e, portanto, para nós não tem mais revelações. Essa é uma das características do cristianismo histórico. Sola Escritura. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Uma vez encerrada a Bíblia, uma vez que o livro de Apocalipse foi escrito, compilado e acrescentado ao cânon, não há novas revelações. Deus já disse tudo o que ele queria dizer. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus e que Deus queria que a gente soubesse está nas Escrituras Sagradas. Portanto, as revelações de Ellen White, as revelações de Allan Kardec, as revelações de Mohammed, fundador do islamismo, e essas revelações dos profetas atuais, no meio pentecostal, neopentecostal, para nós são ilusões, para não dizer outra coisa, porque nada há de se acrescentar à revelação de Deus em Cristo Jesus, que já foi registrada pelos apóstolos na Escritura. Bom, aqui nós temos mais um problema que é muito comum no meio evangélico entre os teólogos atuais e que eu, de fato, repito, eu não esperava essa abordagem do pastor Augusto Nicodemos, uma vez pelo cabedal teológico que ele tem. Eu já vi outros teólogos aí falarem sobre esta temática e apresentando a mesma coisa. Gente, a confusão ela é gritante em três aspectos aqui que nós observamos assim nitidamente nesta fala. O aspecto de inspiração, revelação e canonicidade. Nós precisamos entender o que é cada coisa. O que é inspiração, theopneustos, o que é revelação e o que é canonicidade. E aqui a confusão é clara. O pastor, ele lê os textos e como nós adventistas, ele primeiro leu o texto do Arnaldo Cristianini e depois ele leu o texto da Revista Adventista e que diz que não existem graus de inspiração. Ok. Logo, a conclusão foi equivocada do pastor, mas a conclusão que ele chegou foi se não existem níveis de inspiração, então Ellen White trouxe revelações que nós não precisamos, revelações adicionais ao texto sagrado. Peraí. Uma coisa é revelação, outra coisa é inspiração, graus de inspiração, e outra coisa é canonicidade, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, eu vou explicar. Já expliquei isso em um vídeo que eu respondi ao pastor Paulo Júnior e em outros vídeos, mas eu vou explicar novamente, porque eu espero que isso fique claro para as pessoas que me assistem, o mundo evangélico que me assista, entenda como que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos. Vamos lá. Nós não acreditamos em graus de inspiração entre os profetas, sejam profetas canônicos ou sejam profetas não canônicos. E aqui eu já vou explicar o que é canonicidade. O que seria um profeta canônico? Seria um profeta que escreveu um livro, um trecho da palavra de Deus. Um profeta que é mencionado na Bíblia não é um profeta canônico, ele é um profeta que foi mencionado na palavra de Deus. Mas os seus registros, aquilo que ele falou e aquilo que ele provavelmente escreveu e que não estão aqui, não constituem um cânon sagrado. Por exemplo, há muito do que Elias falou que está registrado na palavra de Deus. Pergunto, todas as profecias e todos os aconselhamentos, todas as palavras do profeta Elias foram escritas aqui? Não. O profeta Elias escreveu um livro na Bíblia? Também não. A Bíblia menciona o profeta Elias, mas não tem um livro dele aqui. O profeta Elias é um profeta não canônico. Ele não escreveu um livro da Bíblia. Ele é um profeta que é citado na Bíblia. Quer ver um outro exemplo? O profeta Ágabo, no Novo Testamento. Ou as filhas de Filipe, profetisas. Elas escreveram o que da Bíblia? Nada. Tem algum livro delas aqui na Bíblia? Não. Para que uma profetisa? Para que essas profetisas se a Bíblia já estava praticamente toda escrita? Profeta Ido, profeta Gade, profeta Natã. A Bíblia chega até a mencionar uns livros desses profetas. O profeta Ido, o profeta Gade, o profeta Natã. Esses homens, estes profetas do Antigo Testamento, eles falaram coisas, eles inclusive escreveram coisas que não estão aqui. A Bíblia menciona que eles escreveram, mas não está aqui, não constitui o cânon sagrado. Isso, eu estou falando sobre canonicidade. Em 2 Crônicas, vamos ler aqui 2 Crônicas, capítulo 12 e o verso 15, só para que vocês entendam o que eu estou dizendo. 2 Crônicas, capítulo 12 e o verso 15 diz assim: Ora, os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, que também era um profeta, conforme a relação das genealogias, e houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. Quer dizer, nós temos um livro que foi escrito pelo profeta Semaías e um livro que foi escrito pelo profeta Ido. Cadê esses livros? Onde estão?
não estão aqui, não fazem parte do cânon sagrado. Agora eu pergunto, um profeta de Deus que escreveu aquilo que Deus mandou em livros, aqueles textos que eles escreveram foram inspirados, sim ou não? Claro que sim, um profeta inspirado por Deus vai escrever as palavras de Deus. Agora a pergunta, por que que estes livros então não estão aqui, pastor? É simples, porque os livros que estão aqui são aqueles livros, são aquelas mensagens que Deus gostaria que fizesse parte do livro sagrado, que serviria como regra de fé, teria um aspecto normativo, não somente para as pessoas daquela época, mas de todas as épocas e de todos os povos. A Bíblia, ela não é um livro local, como alguns inclusive interpretam a Bíblia, foi escrita para um povo, para uma realidade e não tem nada para nós hoje. Não, justamente porque tem mensagens que são universais é que Deus preservou este livro. Então tem uma carta de Paulo aos Coríntios que não está aqui. E se fosse encontrada essa carta, achamos uma carta de Paulo, conferiu, realmente foi o apóstolo Paulo que escreveu, vamos acrescentar o cânon sagrado? Não, já está fechado. Mas foi Paulo que escreveu, não importa. Deus não queria que essa carta estivesse aqui. Por quê? Porque ela vai ter um aspecto regional, local, enfim, não é uma carta universal. Se nós encontrássemos uma carta de Paulo, eu acredito que eu leria com muito respeito. Eu olharia de, nossa, como Deus inspirou o apóstolo Paulo para trazer essa mensagem para aquele povo naquela época. Bem verdade que não tem aplicabilidade para nós hoje, mas olha que coisa interessante. E estas palavras escritas por Paulo que não estão aqui, são tão inspiradas como as que estão. Agora, qual é a diferença entre uma e outra? É que uma está no cânon e a outra não está no cânon. Então, aquela carta que está no cânon pertence à Bíblia. A carta que não está no cânon é tão inspirada, mas não pertence à Bíblia. Então, essa é a diferença entre canonicidade e inspiração. Então, quando Deus inspira o profeta, Deus não diz assim, profeta Semaías, você vai escrever um livro, mas o seu livro não vai fazer parte do cânon bíblico. Então, profeta, não vou te dar uma inspiração, não. Aliás, eu vou dar só um pouquinho, assim, só essa inspiraçãozinha aqui para você. Agora, deixa eu ver aqui, profeta Samuel. Não, Samuel vai escrever 2 livros. Samuel, a sua inspiração vai ser deste nível aqui. O profeta Ágabo, não, você não vai escrever nada. Alguém até vai mencionar você, mas você não vai escrever nada. Então, quando você estiver falando, pregando, dando as instruções, a sua inspiração vai ser desse tamanho. Agora, Paulo vai escrever várias cartas, boa parte do Novo Testamento. Então, a inspiração de Paulo gigantona assim, porque... Não! Quando Deus inspira, todos os profetas receberam a mesma inspiração. Um profeta ser inspirado por Deus não significa que o que ele falou, que o que ele escreveu tem que pertencer ao cânon. Então não podemos confundir inspiração com canonicidade. Pastor, para que então Deus vai dar inspiração para profetas que não foram escrever a Bíblia? Por que Deus, por exemplo, deu inspiração para Ellen White se tudo que era para estar escrito já está aqui? E aí a gente vai entrar já no aspecto da revelação. Mas por que Deus inspirou Ellen White? E o nível de inspiração é o mesmo? Então, já que é o mesmo, por que não está aqui? Por que não é um apêndice? Nós adventistas não acreditamos que Ellen White é um apêndice da Bíblia, um complemento da Bíblia, um acréscimo à Bíblia, enfim, um substituto da Bíblia. Não acreditamos em nada disso. Nós acreditamos que é no sola Escritura. A doutrina adventista é clara quanto a isso. Nossa primeira doutrina é Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, sola Escritura. Então, para que Ellen White? Eu vou ler um texto dela que fala sobre isso, mas eu vou dizer, nós acreditamos que Deus inspirou Ellen White pelo mesmo motivo que Deus inspirou profetas não canônicos durante toda a história. Por que Deus inspirou Semaías? Por que Deus inspirou o profeta Ido? Por que Deus inspirou o profeta Agade? Mas eles não escreveram livros que estão aqui, olha. Mas eles falaram coisas? Sim. Aconselharam pessoas naquela época? Sim ou não? Sim. Aconselharam reis. E escreveram coisas que não estão aqui. Nós nunca saberemos, talvez na eternidade, mas nós não sabemos o que eles escreveram, o que eles falaram. Palavras que Deus mandou, vai lá e fala com fulano de tal. E profetas que provavelmente a Bíblia nem mencione, mas que existiram. Qual é a função destes profetas se já tem a Bíblia? Simples. A função de todo profeta não canônico é fazer com que as pessoas se voltem para a palavra de Deus, se voltem para os caminhos do Senhor. A Bíblia diz, sem profecia o povo se corrompe. É necessário que Deus sempre tenha um profeta para transmitir as suas mensagens. Então, ao longo da história foi assim. Por que Deus trouxe as filhas de Filipe lá no Novo Testamento, se praticamente a Bíblia toda já estava escrita? Por que um profeta Ágabo? Para quê? Se praticamente a Bíblia toda já estava escrita. Ora, para que as pessoas se voltassem para a Bíblia.
que as pessoas se voltassem para o texto sagrado. Agora, os profetas não canônicos, eles trazem revelações adicionais, diferentes, complementares à palavra de Deus? Não. E é aí que houve mais uma confusão. Eu falei de 3 aspectos: canonicidade, inspiração e revelação. Então, para Ellen White foram reveladas coisas novas que não estavam na Bíblia. E agora os adventistas têm crenças que são baseadas nela e não têm apoio bíblico. Eu quero desafiar qualquer evangélico a pegar o livro Nisto Cremos. Os adventistas do sétimo dia têm 6 doutrinas. 6 doutrinas e 28 crenças. Está no livro Nisto Cremos, pode pegar lá, você vai ver. As 6 doutrinas adventistas, que são desdobradas em 28 crenças. Pegue todas elas, todas, e mostre uma que é baseada em Ellen White. Só uma. Todas as nossas doutrinas são extraídas da palavra de Deus. Pastor, então para que Ellen White? Eu vou ler Ellen White dizendo para quê. Os testemunhos, isto é, os escritos da própria Ellen White, não estão destinados a comunicar nova luz. Então, os livros de Ellen White não constituem uma nova revelação, novas doutrinas, ou a Bíblia ficou faltando essa parte. Então, traz Ellen White para escrever algumas coisas a mais aí que está faltando. Não. Os textos dela não estão destinados a comunicar uma nova luz. Vamos continuar. E sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Então, nós não temos novas revelações. As revelações já foram dadas. Os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas. Está ficando claro que não são novas revelações, que não tem novas doutrinas, que não tem... Não, ela apenas trabalha para que as pessoas voltem-se para o texto sagrado, se voltem para a palavra de Deus, que busquem aquilo que já foi revelado, já está lá. Os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus e sim exaltá-la e atrair para ela as mentes para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. Então, queridos, eu acho que melhor do que eu falar como nós entendemos o ministério profético de Ellen White é a própria Ellen White dizer qual é a função dela. Ela mesma disse, para que serve Ellen White? Para que serve um profeta não canônico? Não está na Bíblia. Não tem trechos dela aqui na palavra de Deus. E nem é um apêndice, nem é uma continuidade, nem nada disso. Então, mas para quê? Qual é a necessidade? Pelo mesmo motivo dos profetas não canônicos ao longo da história da Bíblia. Tinha os profetas que eram canônicos e tinha os profetas não canônicos. O nível de inspiração era o mesmo. Deus inspirou Isaías para escrever, Deus inspirou Paulo para escrever, Deus inspirou quando Paulo escreveu textos que estariam aqui na Bíblia e textos que não estariam, recebeu a mesma inspiração. Deus inspirou Semaías e Ido e as filhas de Filipe e Ágabo e vários profetas que não escreveram nenhum livro na Bíblia. Todos eles receberam inspiração, mas não para trazer verdades adicionais, doutrinas novas. Com o fechamento do cânon, doutrina nenhuma nova deve ser acrescentada. Revelações novas nós não temos. Nós temos orientações. As orientações para que se volte para a palavra de Deus. E isso é o papel de um profeta não canônico, no caso, a senhora White. E a relação que os adventistas do sétimo dia têm com Ellen White é essa. Nós não colocamos Ellen White, em hipótese alguma, no nível das pessoas que foram mencionadas pelo pastor Augusto, né? Nós não entendemos que Ellen White esteja em pé de igualdade com Allan Kardec, Mohammed, enfim, o Maomé, não é? Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Ellen White foi uma pessoa usada por Deus para trazer instruções ao povo para que se voltem para a palavra de Deus. É isso. A doutrina da salvação. O que é que os adventistas pensam a respeito da salvação? Apesar da Igreja Adventista do Sétimo Dia declarar que a salvação é pela graça, mantém algumas doutrinas que aparentemente parecem contradizer. Por exemplo, a senhora White, no livro Testimonies for the Church, ela diz assim: você tem uma grande obra para fazer. Não engane sua própria alma, mas examine-se a si mesmo à luz da eternidade. É impossível você ser salvo como você está. Veja a obra ser feita por você antes que é tarde demais. No mesmo livro, ela diz ainda: Deus não pode salvar o homem contra a sua vontade. O homem deve trabalhar com seu poder, ajudado pelo dever de Cristo, para resistir e conquistar para si mesmo a perfeição. O homem deve fazer a sua parte.
baseado naquele versículo que diz assim, faz por ti que eu te ajudarei. Não, perdão, é a placa na traseira de um caminhão. Agora me lembro. Já viram na traseira do caminhão? Faz por ti que eu te ajudarei. É muito popular, né, esse pensamento. Vocês lembram que eu fiz a diferença entre monergismo e sinergismo? Na perspectiva monergista, a salvação é de Deus. Deus é quem salva o pecador. No sinergismo, que é o pensamento oficial da Igreja Católica, o pecador auxilia a Deus na sua própria salvação. Ele contribui, de alguma forma, para a sua salvação. Essas palavras aqui de Ellen White sugerem que o pensamento adventista, soteriológico, né, com relação à salvação, ele é sinergista. Você tem uma obra a fazer, você tem que colaborar com isso. E mais, olha, nessa mesma obra aí, Testimonies, ela diz, cada membro do corpo deveria sentir que a salvação de sua própria alma depende de seus próprios esforços individuais. Bom, mais uma vez nós temos aqui, de maneira simplória e eu diria até irresponsável, recortes de trechos de Ellen White para fazer uma sugestão indutiva de que os adventistas eles têm uma crença sobre a salvação, sobre a soteriologia, que de fato não é a crença que nós temos. E, olha, eu quero fazer um desafio a você. Você que é evangélico, você que é protestante, está assistindo esse vídeo, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você for falar sobre os adventistas do sétimo dia, procura pelo menos aprofundar naquilo que os adventistas realmente creem. Não pega um trecho descontextualizado e depois você coloca ali e diz, olha, a soteriologia adventista acredita nisso aqui. Eu vou mostrar outros textos de Ellen White e depois a gente vai fazer um comparativo com o que o pastor escreveu e vai ficar parecendo que uma coisa está em contradição e depois a gente vai analisar na Bíblia exatamente a mesma coisa e eu quero que vocês digam, caramba, uai pastor, mas então é assim que vocês acreditam? Pois é. Então eu queria que a gente fosse um pouquinho mais responsável, não é? Na hora da gente tratar de um assunto, que a gente não fosse tão simplório. Pega um texto, descontextualiza o texto e, tá vendo? A visão soteriológica da Igreja Adventista é essa. Não, não é. O sinergismo e tal, a visão católica de que a salvação é algo que Deus efetua, mas o ser humano tem que colaborar. Eu li o texto de Ellen White aí, pastor, eu quero ler também outros textos de Ellen White para explicar, para mostrar para o senhor e para outros que me assistem, e vou ler na Bíblia. Porque quando Lutero leu Romanos e leu Tiago, ele ficou em parafuso, ele disse a carta de Tiago deve ser desprezada porque é uma carta de palha. Simplesmente porque ele não compreendeu o que Tiago estava dizendo. Eu vou ler para vocês aqui, mas é muito semelhante ao que o pastor Augusto Nicodemos fez. Então eu vou ler para vocês o que diz o que Ellen White realmente diz sobre essa questão da salvação, como que nós acreditamos, e aí depois eu vou exemplificar biblicamente, porque esses textos que foram lidos, Ellen White que escreveu, foi ou não foi, pastor? Foi. E qual que é a explicação? Vamos lá. Primeiro texto. Se juntássemos tudo o que é bom e santo, nobre e belo no homem, então aquele indivíduo que está ali orando, buscando, jejumando, fazendo a vontade de Deus, se juntasse tudo isso e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Então nada do que você faça de bom, se for apresentado como um mérito ou para obter a salvação, isso lá no céu é visto como uma traição. Outro texto dela sobre o mesmo assunto. Não assuma ninguém a atitude limitada e acanhada de que qualquer das obras do homem possa ajudar, no mínimo que seja, a liquidar a dívida de sua transgressão. Este é um engano fatal. Se o quiserdes entender, deveis cessar de acariciar vossas ideias favoritas e de coração humilde contemplar a expiação. Este assunto é compreendido tão vagamente que milhares de milhares, afirmando ser filhos de Deus, são filhos do maligno porque confiam em suas próprias obras. Uau! Quer dizer que Ellen White falou isso, pastor? Então como é que pode ela ter falado aquilo outro lá, de que a gente tem que colaborar, que a gente tem que contribuir? E agora, pastor? E ela está dizendo assim, nenhum mínimo que seja das nossas obras podem ter o favor divino, podem fazer com que a gente tenha mérito, pontinhos lá no céu. Ó, você está indo bem, estou somando aqui, você está indo bem aqui, continua aqui, você vai ter a salvação. Ellen White diz, no mínimo que seja, nada das nossas obras. E agora? Vamos continuar, vamos ler outro texto. Deus sempre exigiu boas obras, a lei as exige, mas como o homem se colocou no pecado, onde suas boas obras não tinham valor, unicamente a justiça de Cristo pode prevalecer. E a Bíblia é clara quanto a isso no livro de Isaías, quando fala que a nossa justiça, o que é justiça? É a nossa obediência à lei de Deus, a nossa obediência à vontade de Deus. Tudo que o homem fizer de bom para agradar a Deus, isso é justiça. E a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundície.
E você sabe o que é trapo de imundície? Trapo de imundície é o seguinte, no antigo Israel as mulheres elas não tinham absorvente. Então elas pegavam um paninho e usavam. Aquele paninho, depois de usado, deveria ser descartado, jogado fora do arraial de Israel para ser queimado. Aquele paninho usado era chamado trapo de imundície. A Bíblia está dizendo que tudo que você fizer de bom para agradar a Deus é como se fosse um absorvente usado. Então você tem algum merecimento no processo da salvação? Absolutamente não. Vamos continuar o texto. Cristo pode salvar perfeitamente porque sempre vive para fazer intercessão por nós. Tudo que o homem pode fazer no sentido de sua salvação é aceitar o convite. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Talvez aqui a visão adventista vai diferenciar da visão do pastor Augusto Nicodemos, mas vai se alinhar completamente com a visão arminiana. É porque o pastor Augusto Nicodemos, por ser presbiteriano, não acredita no livre-arbítrio que Deus confere ao ser humano. A visão presbiteriana calvinista é de que o ser humano não tem escolha. Deus, ele predestinou uns para a salvação e outros para a salvação. Então, se você nasceu predestinado para a salvação, você pode fazer o que você quiser de errado, não vai ter problema. Você vai para o céu, porque Deus determinou que você vai para o céu e acabou. E em algum momento você não vai resistir à graça de Deus e você vai aceitá-lo. Mas ao contrário, você foi predestinado para a salvação. Você pode nascer em um lar cristão, pode obedecer a Deus, ir na igreja todo dia, fazer a vontade de Deus, orar, ler a Bíblia, jejuar, pregar, fazer tudo. Você vai para o inferno, porque Deus determinou que você vai para o inferno, que a vontade dele acabou. Bom, o texto bíblico que a senhora White citou diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. E essa é a visão que nós, adventistas e os arminianos, têm. Que é a parte que o ser humano tem é aceitar. Porque Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Por isso o texto bíblico de Apocalipse diz quem quiser, não quem foi predestinado, né? Quem quiser, beba da água da vida. Não quem já foi predestinado, beba. Não, quem quiser. Se quiser, então eu tenho o direito de querer e tenho o direito de não querer. Eu quero, Senhor, então beba de graça. Eu não quero, então não beba. Deus não vai te obrigar, Deus não vai levar ninguém para o céu forçado. Mas a visão calvinista ela é um pouco diferente. Então talvez aqui o pastor vá divergir comigo, mas esse é um aspecto entre a visão calvinista e arminiana e que realmente nós divergimos. Mas vamos continuar o texto. Pecado algum pode ser cometido pelo homem para o qual não se tenha dado satisfação no Calvário. Assim, a cruz, em fervorosos apelos, constantemente oferece ao pecador uma expiação cabal. Uau! Na cruz, nós temos expiação cabal. Cabal. Não existe pecado que você possa cometer neste planeta para o qual não se tenha dado satisfação lá no Calvário. Amém. Louvado seja Deus por isso. Essa é a visão que nós temos como adventistas. Agora, se existe uma parte que você pode fazer é aceitar. E o livro de Apocalipse repetidamente diz: o Espírito e a noiva diz, vem. Ele está te convidando. Eis que estou à porta e bato. Está batendo para quê se você já foi predestinado? Jesus não precisa bater a porta de ninguém. Quem já é predestinado, Jesus só bota o aviso lá. Ei, tu já está salvo. Você precisa bater na porta? O texto de Apocalipse diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você tem que abrir a porta, filho. Aí agora a gente já começa a entender o que Ellen White disse. Eu ainda vou explicar mais detalhadamente, mas a gente já começa a perceber. Então a minha parte eu tenho que aceitar, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, então eu tenho que abrir, né? Jesus não diz, eis que estou à porta e bato. Estou abrindo, eu vou abrir. Só saia da frente para eu poder abrir. Não. Se você abrir. Mas por quê? Porque você tem que abrir. Porque Deus não é mal educado, ele não vai arrombando a porta do seu coração. Você tem que abrir, você tem que permitir que ele entre. Aí Jesus vai entrar e vai fazer morada. Então, a sua parte é aceitar a salvação. Essa visão é um pouco incompatível com o calvinismo, como eu já disse, porque eles não aceitam isso. Eles acreditam que Deus já disse, você vai para o céu e você vai para o inferno. E não adianta que você faça, esse aqui vai para o céu e esse vai para o inferno, porque eu já determinei e pronto, acabou. Tá? Mas não é assim que nós cremos, não. Ok, pastor, entendi. Beleza, então essa é a visão que os adventistas têm. Então como é que você explica aquele texto de Ellen White? Nós já começamos a dar essa explicação no sentido de que nós temos que aceitar e etc. Mas uma coisa que nós precisamos deixar claro é o que é justiça comunicada e o que é justiça imputada. Eu vou trabalhar esses dois termos com vocês, mas antes eu gostaria de ler um texto na Bíblia que está no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Vamos ler rapidinho esse texto? Hebreus capítulo 12 e o verso 14. Diz bem assim:
Segui a paz com todos e a santificação. Santificação é um processo diário onde você obedece à vontade de Deus, faz a vontade de Deus, são as suas boas obras, tá? Santificação são as boas obras. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, pastor, a gente é salvo pelas boas obras? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que você é salvo porque está se santificando, está fazendo boas obras. Mas diz que sem as boas obras você não será salvo. Não entendi ainda. É simples de entender. Todo aquele que é salvo em Cristo fará boas obras. As boas obras não vão me salvar. Ou seja, eu posso até ter boas obras. E não quer dizer que eu vá para o céu porque eu tenho boas obras. Mas é impossível aquele que foi salvo em Cristo não ter boas obras. Era sobre isso que Ellen White estava falando. A justiça comunicada, que é a santificação, e a justiça imputada. Eu vou ler mais alguns textos, eu vou explicar isso de maneira bem simples para você entender. É imputada a justiça pela qual nós somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda é nossa adaptação para ele. Então, claramente, você percebe que Ellen White fala de duas justiças. E, biblicamente, a gente encontra isso em diversos lugares. Justiça imputada é aquela pela qual nós somos justificados. É o título para o céu. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Justiça imputada. Eu não mereço, Jesus imputa a justiça dele sobre mim e eu sou declarado salvo em Cristo Jesus, porque ele imputou a sua justiça em mim. Agora, a justiça comunicada qual é? É aquela minha adaptação para o céu. Jesus Cristo imputou a sua justiça em mim. Eu cheguei, aceitei ao Senhor Jesus como meu salvador pessoal, aceitei a salvação que Jesus Cristo me conferiu na cruz do Calvário. Agora eu vou continuar matando, roubando, eu vou continuar adulterando, eu vou continuar na prática do pecado? Não faz sentido. Por quê? Porque se eu aceito ao Senhor Jesus Cristo e continuo como velho homem, alguma coisa está errada. Então eu estou mostrando que a graça de Cristo não foi efetiva na minha vida. E não quer dizer que as minhas boas obras é que vão me garantir o céu. Mas como disse Hebreus, sem elas ninguém vai ver a Deus. Por quê? Porque elas são uma evidência da salvação já recebida. Elas não são para receber a salvação, mas elas são porque já recebeu a salvação. Compreende? Vamos avançar em mais alguns textos e eu vou ler dois versos da Bíblia que vão fazer com a sua mente assim, ó, bum, você vai ver que coisa linda. Torne-se distinto e claro o assunto de que não é possível efetuar coisa alguma em nossa posição diante de Deus ou do dom de Deus para nós por meio do mérito de seres criados. Se a fé e as obras adquirissem um dom da salvação para alguém, o Criador estaria em débito, né? O Criador estaria em obrigação para com a criatura. Eis aqui uma oportunidade para a falsidade ser aceita como verdade. Se alguém pode merecer a salvação por alguma coisa que ele faça, encontra-se então na mesma posição que os católicos para fazer penitência por seus pecados. Claríssimo esse texto. É assim que nós cremos. Os adventistas creem desse jeito. Ué, pastor, e aí eu quero entender ainda como é que a gente entende aquele outro texto do pastor. Veja, eu já citei vários. O pastor citou um recorte que a gente está trabalhando aqui para mostrar a verdadeira face daquele recorte e como que ele deve ser compreendido, tá? Mas aqui nesse texto que nós lemos, claramente Ellen White diz que nós não merecemos, que nenhuma obra do ser humano é capaz de fazer com que Deus ofereça, conceda a salvação. Na verdade, a salvação é um dom gratuito de Deus. E ela chega a dizer, se a fé e as obras pudessem adquirir o favor divino, Deus estaria meio que em débito. Porque alguém poderia chegar e dizer, Senhor, eu tenho fé, então o Senhor é obrigado a me salvar. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é pela fé sois salvos, nós somos salvos pela graça. Por meio da fé. A fé é o braço que alcança a graça de Deus. Mas a fé não tem um mérito nela. Por isso que o apóstolo Paulo diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então até aquilo que eu tenho, a fé que eu tenho, não vem de mim, é um dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie, nem nas obras, nem na sua própria fé. Diz, não, minha fé, por isso que eu posso ser salvo, que a minha fé é deste tamanho. Então, Senhor, se eu tenho que me salvar, Deus estaria em débito com a criatura, estaria numa obrigação para com o ser humano, e isso não é verdade. Olha a continuação do texto. A salvação, nesse caso, consiste em parte numa dívida que pode ser ganha como salário. Se o homem não pode, por qualquer de suas obras, merecer a salvação, então ela tem de ser inteiramente pela graça.
recebida pelo homem como pecador, porque ele aceita Jesus e crê nele. Ela é inteiramente um dom gratuito. A justificação pela fé está fora de controvérsia. E toda essa discussão estará terminada logo que seja estabelecida a questão de que os méritos do homem caído em suas boas obras jamais poderão obter a vida eterna para ele. Graça é favor imerecido e o crente é justificado sem qualquer mérito seu próprio, sem nenhum direito a alegar a Deus. É ele justificado pela redenção que há em Cristo Jesus, que está nas cortes do céu como substituto e penhor do pecador. Está ficando claro para você até aqui? Então, os textos são muito claros e são lindos, não é? Porque mostra que realmente não há mérito humano algum no processo da salvação. E eu falava sobre a questão da fé e das obras, e que até a fé não é o que vai me trazer algum tipo de mérito, que alguém poderia dizer, opa, mas tem a minha parte aí, que é a fé. Olha o que Ellen White diz sobre essa questão. A fé é a condição sobre a qual Deus ouve por bem prometer perdão aos pecadores. Não que exista na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação, mas porque a fé pode prevalecer-se dos méritos de Cristo, o remédio provido para o pecado. Vocês viram como é lindo? Essa é a visão que nós adventistas do sétimo dia temos em relação à justiça comunicada, à justiça imputada, entre a relação entre fé e obras, entre a graça. Não há mérito no processo, não há mérito humano no processo da salvação. Pastor, então como é que a gente pode explicar aquele texto de Ellen White? Vou convidar você agora a ler dois textos comigo. Um que está no livro de Romanos e o outro que está no livro de Tiago. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3 e o verso 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Paulo chega a uma conclusão. Qual é a conclusão de Paulo? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Agora vamos ler Tiago. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Verso 24. Tiago também chega a uma conclusão. Concluímos, pois, em algumas versões diz assim: vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Os textos que eu apresentei de Ellen White pareciam estar em contradição com o texto que o pastor apresentou, não é verdade? Quem ouviu os textos que eu disse deve ter pensado assim: esse pastor aí apresentou vários textos, mas aquele texto que o pastor Augustus mostrou claramente entra em contradição. No mínimo aí essa Ellen White está contradizendo ela mesma. E agora, o que você faz com esses dois textos aqui? Paulo chega e conclui. Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aí Tiago chega e diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pelas obras da lei e não somente pela fé. Concluímos, é a conclusão de Paulo, de Tiago, capítulo 2, vamos ler novamente aqui, o verso 24. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Paulo está brigando com Tiago, está tendo um atrito aqui entre os dois. E agora, como é que a gente explica isso, pastor? Que dificuldade. Esse texto agora ficou muito complicado para a gente explicar. Como é que a gente vai lidar com isso aqui? Uau! Não é? Foi por isso que Lutero, não compreendendo a carta de Tiago, quando chegou aqui, Martinho Lutero disse: a carta de Tiago é uma carta de palha, não deveria ter nem fazer parte da Bíblia. Simplesmente porque ele não entendeu. Mas agora nós precisamos compreender. E o contexto vai nos favorecer. Impressionantemente, Deus orientou estes dois servos dele, esses dois profetas, a darem o mesmo exemplo. Eles usaram como personagem um patriarca, o patriarca Abraão. E olha o que disse Tiago no capítulo 2. Ele, no verso 21, ele diz assim: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça imputada. E ele foi chamado amigo de Deus. O que Tiago está dizendo é que no momento em que Abraão foi oferecer Isaque, a sua fé cooperou, as suas obras cooperou com a sua fé, e aí cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Quando é que isso aconteceu? Vamos voltar lá para Romanos. Por quê?
como eu disse, sabiamente Deus instruiu estes dois servos a escreverem no mesmo contexto, usando o mesmo patriarca. E Abraão e Romanos, capítulo 4, que é a continuação ali do capítulo 3, diz assim: que diremos, pois, terá alcançado Abraão? Eu estou lendo o verso 1. Que diremos, pois, terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, teria do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Vê que eles citam o mesmo texto? Parece que um está dialogando com o outro, não é? Um negócio assim bem... Se você lê, é fantástico. Mas pastor, e agora como é que a gente explica? Quando foi que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça? Porque, Tiago cita o sacrifício de Isaac. E Romanos ali, Paulo, vai citar o episódio quando Abraão crê e isso lhe é imputado como justiça. E quando é que isso acontece? Aqui em Gênesis capítulo 15. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, vai lá para fora, olha para as estrelas do céu. Verso 5, capítulo 15, verso 5. Olha agora para as estrelas do céu, se podes contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. Verso 6, creu no Senhor e foi-lhe imputado como justiça. Sabe o que é a justiça imputada? Abraão creu, foi imputada a justiça nele. A justiça que é para a salvação, ela não é vista. Você aceita o Senhor Jesus Cristo, é algo interno. Agora, naturalmente, quando você aceita, essa justiça imputada, ela vai ser vista para as pessoas através das obras, que é a justiça comunicada, também chamada de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Abraão creu, mas se não tivesse escrito isso na Bíblia, você saberia? Não. Porque é algo pessoal. Agora, como é que eu sei que Abraão realmente creu em Deus, que Abraão realmente confiava em Deus? Porque Abraão, um dia, quando Deus disse, me dê seu filho, ele foi lá e entregou. Através das obras, eu olho e digo, esse homem tinha fé mesmo. Então não é que as obras elas têm um valor salvífico, mas elas são uma evidência da salvação recebida. Então nós temos dois aspectos aqui, justiça imputada e justiça comunicada. No caso de Tiago, ele está falando de justiça comunicada, de santificação. Ele está falando de obras que não são para a salvação, mas são evidência da salvação. E no caso de Romanos, Paulo está falando de fé, ele está falando de justificação. Aquele texto que nós lemos de Ellen White, que a primeira é o nosso título para o céu e a segunda é a adaptação para ele, as obras de Abraão são a adaptação. E o creu, isso lhe foi imputado como justiça, é o título para o céu. Então, Tiago está falando de uma coisa e Paulo está falando de outra coisa. Paulo está falando de justiça imputada, a que é para a salvação, e Tiago está falando de justiça comunicada, a evidência da salvação. Então, a carta de Tiago não era uma carta de palha, só que Lutero não entendeu. Ellen White, quando ela diz que eu tenho algo a desempenhar, é nesse sentido. A justiça comunicada, a evidência. Todo aquele que é salvo em Cristo vai evidenciar. Mas vocês viram quantos textos eu li dela dizendo que os méritos humanos, a minha evidência não serve de nada para eu ganhar a salvação. Por quê? Porque a salvação já foi oferecida no Calvário. Repetidamente ela diz. Eu li vários textos dela mostrando como que nós pensamos, qual o pensamento adventista acerca da salvação. Então, a salvação não é algo que eu possa ganhar com os méritos meus próprios. É algo que Cristo já me ofereceu. Agora, esse oferecimento de Cristo, que é chamado justiça imputada, ele vai ser acompanhado naturalmente da justiça comunicada, da santificação. Todo aquele que recebe a salvação em Cristo vai evidenciar. E é nesse sentido que eu aceito. É nesse sentido que eu aceito a salvação e nesse sentido que eu vou exercitar as boas obras, eu vou fazer as boas obras, eu vou obedecer aquilo que Deus pede, eu não vou matar, eu não vou adorar imagens, eu não vou furtar, eu não vou adulterar, eu não vou desonrar o meu pai e minha mãe. Mas eu não estou fazendo isso para ganhar alguma coisa, eu estou fazendo isso porque Deus já me concedeu a salvação. Justiça imputada e justiça comunicada. O texto que o pastor leu é de justiça comunicada. Ellen White está falando da evidência da salvação, que todos precisam. Mas por que, pastor? Senão não vai para o céu. Porque sem a justiça comunicada ninguém vai ver a Deus. Quem está dizendo isso não sou eu, não. Foi o texto de Hebreus. Seguir a paz e a santificação. Seguir a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem está dizendo que sem as boas obras, sem a santificação, você não vai ver a Deus, não é a Igreja Adventista, é a Bíblia. Mas você não vai ver a Deus por causa das boas obras. Você vai ver a Deus por causa da graça de Cristo. Só que você aceitou a graça de Cristo, justiça imputada, agora você terá boas obras. E sem elas você não vai ver a Deus. Então, Ellen White, o texto que o pastor citou, está falando disso, dessa santificação.
que você precisa ter, que você precisa aceitar, que você precisa demonstrar na sua vida. E você vai ver a Deus, não por causa disso, mas por causa da graça de Cristo. Eu acredito que ficou claro, e mais claro que isso só se eu fizer um desenho. Vamos continuar ouvindo o vídeo do pastor. E aqui entra a guarda do sábado. Aqui no livro Testimônios, volume 3, página 23, White diz o seguinte: devemos a cada sábado fazer um balanço para verificar se a semana finda nos trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. No livro Grande Conflito, que é o mais popular da Ellen White, na página 605, ela diz: o sábado será pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. E a característica dos que servem a Deus é aqueles que guardam o dia de sábado. Bom, esses textos que o pastor apresentou são muito utilizados pelos evangélicos e por teólogos para tentar inferir que os adventistas do sétimo dia acreditam na salvação pela guarda do sábado. Pô, veja, ela diz que importa em salvação. Tá vendo aí, pastor? Bom, pegar o texto assim isolado, sem todo o contexto, é bem fácil chegar nessa conclusão. Mas com tudo aquilo que eu já expliquei, de que os méritos humanos, que as obras humanas, isso inclui guarda do sábado, não tem favor divino, você não tem mérito. Pastor, então como é que eu vou entender esse texto? Gente, se você prestou bem atenção em tudo aquilo que eu já expliquei no tópico anterior, tá fácil entender isso daí. Vamos mudar de mandamento e a coisa vai ficar mais fácil. Vamos supor que um indivíduo que é assassino de aluguel, ele chega para o pastor Augustus Nicodemos e diz: pastor, eu aceitei a Jesus como meu salvador pessoal. A graça de Cristo me alcançou e eu aceito a Jesus como meu salvador. E aí, o pastor diz: parabéns, meu jovem. Vamos providenciar um batismo para você. Está tudo certo com a sua vida? Está alinhada está ordenada com os princípios de Deus? Sim, pastor, está tudo certo. Eu só sou assassino de aluguel, meu trabalho é esse, eu mato, eu ganho dinheiro fazendo isso, mas fora isso está tudo certo. Com certeza o pastor Augusto ia dizer assim: calma, amigo. Você é o quê? Não, eu sou matador de aluguel, eu sou assassino. É minha profissão, né? Mas a gente não pode aceitar a graça do Senhor Jesus e continuar matando. Não, mas isso aí não tem nada a ver. Seria errado o pastor dizer assim para ele: mas jovem, entenda, o não matarás implica em salvação ou perdição eterna. O pastor está dizendo, aí o jovem poderia perguntar: ué, pastor, então o senhor está sugerindo que se eu não matar eu estou salvo? Não, eu estou dizendo para você que se você aceitou Jesus e se você está salvo em Cristo, você não pode continuar matando. É isso que eu estou dizendo. Porque se você continuar matando, se você continuar transgredindo esse mandamento, você está fazendo duas coisas. Primeiro, está dizendo que a graça de Cristo realmente não transformou a sua vida. Segundo, se a graça de Cristo não transformou a sua vida, você está dizendo realmente que você ainda continua vivendo no pecado. Então, certamente você estará perdido. Então, a transgressão do sexto mandamento implica em salvação ou perdição eterna. Para quem? Para quem transgride. Consegue entender? Consegue perceber? O indivíduo que chega para um pastor evangélico e diz assim: olha, eu tenho a minha esposa, agora eu tenho duas por fora. Entendeu? Eu vivo meio que um triângulo amoroso. Eu tenho a minha esposa, mas eu tenho mais duas que nas escondidas eu fico com elas. Mas eu já aceitei o Senhor Jesus Cristo e eu quero viver, eu quero ser batizado. E aí, pastor, vou para o céu? O pastor pode dizer assim: amigo, mas você precisa parar de adulterar. Não, pastor, mas eu já aceitei a graça de Cristo na minha vida. Sim, mas a graça de Cristo vai te transformar, sim ou não? Porque uma graça que não transforma não é graça, ela não está sendo efetiva, ela não está sendo eficaz na sua vida. E aí você pode certamente dizer: querido, não adulterarás implica em salvação ou perdição eterna. Você pode dizer isso para esse jovem e ele vai questionar: mas então o senhor está dizendo que se eu não adulterar eu já vou para o céu? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você aceita Jesus, mas continua adulterando, você está dizendo que não aceitou ele realmente e que certamente você vai perder a sua salvação. Implica em perdição eterna a transgressão deste mandamento. Voltando agora, vamos para o quarto mandamento. Ellen White diz que a observância do sábado ou não implica em salvação ou perdição eterna, tendo em vista que nenhuma das obras humanas tem méritos na salvação, porque ela disse isso e eu li vários textos. Tendo em vista que nós, seres humanos, não temos nenhuma condição de, com as nossas próprias obras, apresentar algo que seja aceitável a Deus e a nossa salvação é única e exclusivamente pela graça, como é que eu posso entender esse texto de Ellen White? Do mesmo jeito que eu li Hebreus. Sem a santificação ninguém verá a Deus. O que é santificação? As obras, as minhas boas obras.
Agora, aí resta ao pastor aceitar ou não que o sábado é um mandamento sagrado. Bom, aí já é outra história. Mas a explicação desse texto, pontualmente, a explicação desse texto é exatamente essa. Quando Ellen White está dizendo que o sábado, a observância do sábado implica em salvação ou perdição eterna, ela está falando exatamente nisso. Ela não está dizendo que se você guardar o sábado, você vai para o céu. Não, porque várias vezes ela já disse que isso não garante a salvação. O que ela está dizendo é que a transgressão de um mandamento, seja ele qual for, neste caso, pontualmente, ela citou o 4, mas poderia ser o 5º, poderia ser o 6º, poderia ser o 10º, não importa, a cobiça, a adorar imagens. A transgressão de um mandamento implica em perdição eterna. E isso, naturalmente, o pecado deliberado. Não estou falando do pecador que cometeu o erro, foi lá e se arrependeu. Mas o indivíduo, não, eu vou continuar matando mesmo. Ele está mostrando que a graça não foi efetiva na sua vida. Não, eu vou continuar com as minhas 3 mulheres mesmo e está tudo certo. Não, então ele está mostrando que a graça não foi eficaz. Ele vai se perder. Eu não posso chegar para essa pessoa e dizer, não, está tudo certo, você vai se salvar. Não vai se salvar. Você está transgredindo o mandamento do Senhor, ponto. Agora, a relação que nós, adventistas do 7º dia, temos com o 4º mandamento é a mesma que nós temos com os demais. O único problema é esse. É que se fosse outro mandamento, o pastor Augusto Nicodemos não teria dificuldade nenhuma com a declaração. Ele entenderia perfeitamente, explicaria e estava tudo certo. O problema é que o pastor já tem uma cisma com o sábado. E aí, como nós acreditamos dessa forma, aí fica difícil. Não, como é que Então, ele está dizendo que Ellen White está dizendo que guardar o sábado vai ter a salvação. Ellen White nunca disse isso. O texto não diz isso. O que o texto está dizendo é que a transgressão deste mandamento, como a transgressão de qualquer outro, faz com que uma pessoa, isso de maneira deliberada, sem arrependimento, vai fazer com que a pessoa se perca. Isso é claro na palavra de Deus. Se você aceita Jesus Cristo, você vai ter boas obras, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Ok? Vamos continuar. Portanto, diante disso, certeza de salvação. Veja o que White escreveu no livro Christ's Object Lessons, as lições objetivas, o objetivo das lições de Cristo. Aqueles que aceitaram o Salvador, embora sinceros em sua conversão, nunca deveriam ser ensinados a dizer ou sentir que eles são salvos. Isso é enganoso. Então, Ellen White diz que você não pode ter certeza de salvação. Se você disser que você tem certeza da sua salvação, você está sendo enganado. Em contraste, o que é que a Bíblia nos diz? Diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por qualquer obra nossa, e que por isso nós podemos ter aqui e agora plena certeza da nossa salvação, pois ela foi realizada por Deus mediante Jesus Cristo e não mediante qualquer obra, esforço ou mérito humano. Bom, aqui nós temos mais um recorte desonesto. Eu vou ter que ser mais claro em minhas palavras, mas um recorte desonesto de um texto de Ellen White, onde Ellen White está falando da presunção que algumas pessoas tinham de dizer uma vez salvo, salvo para sempre. E tem gente que até hoje tem essa ideia. Aceitei a Jesus, estou salvo e salvo para sempre. Talvez seja um pouco difícil para o pastor aceitar esta ideia, porque na mente dele, algumas pessoas já foram predestinadas para a salvação e outras já foram predestinadas para a perdição. E nada do que a pessoa faça, aquele que foi predestinado para a salvação, nada do que ele faça vai fazer com que ele perca a salvação. Então, na mente dele, realmente, uma vez salvo, uma vez predestinado para a salvação, é salvo para sempre, e nada muda isso, porque Deus já decretou. Só que nós que somos arminianos, e nós adventistas do 7º dia, não acreditamos nisso. Nós acreditamos que você pode ter certeza sim da salvação, mas não pelos seus méritos, não pela sua própria vontade. Você pode ter certeza sim da salvação, mas sem a presunção de dizer, não, eu estou salvo e acabou. Ellen White estava explicando nesse texto, era justamente sobre a questão da presunção. Ué, pastor, e você tem outros textos dela que vão realmente explicar isso, vão mostrar que o que o senhor está falando é verdade? Claro, eu vou apresentar para vocês agora. Duvidar da possibilidade da salvação é duvidar do poder redentor daquele que o comprou por preço infinito. Deixe que a fé substitua a descrença. Contemple as mãos que foram traspassadas e alegre-se no poder da salvação. Olha que texto forte. Duvidar da possibilidade da salvação é duvidar do poder de Deus. Foi Ellen White quem escreveu. Olha esse outro texto. A mensagem de Deus para mim e para você é: o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Se você não tem mais nada a pleitear diante de Deus, a não ser essa promessa de seu Senhor e Salvador, tenha certeza de que nunca, nunca será rejeitado. Tem que ter certeza. Mais um texto. Não devemos duvidar de sua misericórdia e dizer, não sei se serei salvo ou não. Pela fé viva, devemos lançar mão de sua promessa, pois ele disse, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
Ellen White diz, ninguém deve ter dúvida e ficar dizendo assim, será que eu estou salvo, eu não estou? Você percebe que é só uma questão de bom senso, de honestidade, da pessoa pesquisar um pouquinho mais, para não dizer o que a gente não está dizendo. Então chega lá numa pregação para um monte de gente e espalha uma fake news. Os adventistas acreditam que você não pode ter certeza na salvação. E aí cita um texto de Ellen White, descontextualizado. Quando você pega outros textos dela, nossa, tão claro ela dizendo que a gente não pode ter dúvida, que tem que ter certeza, que duvidar da salvação é duvidar do poder de Deus. E agora? Ela estava falando da presunção. De pessoas que eram presunçosas, de pessoas que já, mesmo vivendo nas práticas do pecado, não, eu estou salvo e está tudo certo. Talvez essa visão se aproxime muito mais da visão calvinista do que a nossa. Olha outro texto de Ellen White. Cada um de nós pode saber por si mesmo que tem um Salvador vivo, que é nosso auxílio e nosso Deus. Não precisamos dizer, não sei se estou salvo. Cremos em Cristo como nosso Salvador pessoal? Se fizermos isso, então podemos nos alegrar. Viu aí que coisa interessante? Você crê? Então se alegra, irmão. Não tem que duvidar. E só mais dois pequenininhos, para que você não fique com dúvida, dizem assim. Ellen White insistia que é essencial ter fé em Jesus e crer que você é salvo por ele. A respeito de si mesma, ela escreveu, Jesus me salvou, embora não tivesse nada para apresentar a ele. Claramente aqui ela já fala de dois aspectos, né? De um aspecto que nós já tratamos aqui, que é méritos. Ela diz, eu não tenho mérito, nada para apresentar a ele. Quer dizer, mesmo guardando o sábado, você percebe que ela não coloca como mérito, diz, olha, aquele texto que nós falamos agora anteriormente, né? Que a questão do sábado implica em salvação ou perdição. Ela não bota assim, olha, Jesus me salvou, porque o sábado... Não. Mesmo eu não tendo méritos. Mas não guardou o sábado, não tenho méritos. Mas não obedeceu, não tenho méritos, porque essa é a visão adventista. Os méritos humanos não estão ali para servir de trampolim para a salvação, nada disso. De apoio, nada disso. Ela diz, Jesus me salvou. Eu não tinha mérito, ele me salvou. E é assim que os adventistas do sétimo dia creem. Agora eu pergunto, pastor, não é exatamente essa visão que o mundo protestante, o sola escritura, não é assim que acreditam? É. E nós acreditamos assim. Então por que a desonestidade de chegar e dizer, não, os adventistas são maceitos, os adventistas não são protestantes, não são evangélicos, se essa é a nossa visão? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, eu digo, sente como um pastor adventista, eu repito, eu estou à disposição. Se quiser um contato, a gente pode conversar, a gente pode ligar, pode fazer uma videochamada, uma videoconferência, a gente pode dialogar, só pode perguntar. Chega e pergunta, pastor, ok, o senhor fez o vídeo lá, eu tenho mais algumas dúvidas, eu queria saber disso, o que vocês pensam sobre isso? Eu vou dizer. Quer saber o que um adventista acredita? Pergunte para ele. Quer saber qual é a visão da igreja adventista? Leia as principais obras da igreja adventista e você vai saber. É simples assim. Queridos, o vídeo já está em torno de 2 horas, eu não quero fazer um vídeo com 3. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa aqui e eu vou gravar a parte 2. Então eu vou soltar os 2 vídeos assim próximos, você assiste um e o próximo vídeo já vai ser a parte 2. Então assista o primeiro vídeo e depois você assiste o segundo vídeo que você vai ter a resposta completa a estas falas do pastor Augusto Nicodemos. Então, eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui e nós vamos dar continuidade na parte 2. Mas, por favor, não deixe de assistir a parte 2, porque eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para ser dita.